Bom dia, galera. Tudo tranquilo aí? Vamos começar agora a fazer também a disciplina de programação estruturada. A gente até teve aulas aí no laboratório, mas eu estava utilizando o Visual G, né? Que é uma ferramenta acadêmica para a gente poder aprender o Portugal. Eu havia falado com vocês que iria, a partir de um certo momento, parar de usar o Visual G e começar com a linguagem de programação profissional. Em semestres anteriores, nós trabalhamos com C++, utilizando o Dev C++, né, como ideia de programação. E esse ano, eu conversei com o Luciano, pelo fato do segundo período e terceiro período também trabalharem com C Sharp, usando a IDE Visual Studio, a gente, né, alinhou as coisas aí para ficar tudo igual. Então, vocês vão continuar vendo C Sharp com Visual Studio no próximo período, como também no terceiro, né? Então, o que é o C Sharp? O que é o .NET? Vamos começar a entender o que são essas coisas aí, para depois a gente passar para o Visual Studio, o que é o Visual Studio. Aí sim a gente começar a construir nossos primeiros programas numa linguagem profissional, tranquilo? Então, o que é o C Sharp? Bom, é uma linguagem de programação, que são as regras sintáticas, né? Estão lembrados aí? A gente tem algumas regras, igual uma linguagem normal, né? Um idioma normal. A gente não está sujeito às regras, né? De gramática e ortografia. Então a mesma coisa aqui, é uma linguagem de programação. Assim como o Portugal, né, o C Sharp já aí é uma linguagem profissional, né? Não uma linguagem acadêmica igual é o Visual G. C, né, cerquilha, né, C jogo da velha, pronunciado C Sharp. É uma linguagem de programação da plataforma .NET, derivada do C, C++, totalmente orientada a objetos. Que é uma linguagem orientada a objetos? Eu vou explicar para vocês, são uma disciplina só sobre isso mais à frente. Não vem ao caso agora. Não é pelo fato de ela ser orientada a objetos que eu não consiga programar também de forma estruturada nela. Dá para fazer isso sim. Ela não foi concebida só para programação estruturada. O objetivo final do C Sharp é programação orientada a objetos. Mas a gente vai trabalhar no começo para aprender os conceitos e vai subindo, né, na escada aí, né, gradativamente, a gente vai aprendendo as coisas aí. É a linguagem nativa para .NET, né, que é a CLR, Common Language Runtime. Vou explicar o que é isso daqui daqui a pouquinho ali. Mecanismo de execução da plataforma .NET, né, tipo uma máquina virtual. Eu explico daqui a pouco o que é isso aí. Bom, isso possibilita a convivência com outras linguagens específicas, né, pela Common Language Subset, CLS. O que quer dizer isso aí? Que através do CLR, que é um item da plataforma .NET, vou explicar daqui a pouquinho o que é isso, eu posso também usar essa mesma plataforma .NET para desenvolver códigos em outras linguagens. Né? Por que o C Sharp? Né? Porque é uma linguagem o quê? Simples, né? Ela é tão simples quanto o Visual Basic e tão poderosa quanto o C++. É simples de trabalhar com ela, não é complicado. Uma linguagem, quando utilizamos o Visual Studio como ideia de programação, fica muito fácil de trabalhar para a gente desenhar telas, né? Vocês estão vendo com o Ramon lá na programação para web, né? HTML. Vocês podem perceber que para fazer uma tela de um formulário para a internet tem que ter tudo na mão, né? Aqui não. A gente vai perceber que não esse semestre, esse primeiro mês agora, né? A gente vai trabalhar com ferramentas do Visual Studio, né? Que auxiliam nesse processo de gerar telas para a gente aí. É uma linguagem orientada a objetos, né? Igual eu falei, não é porque ela é orientada a objetos, que é um outro paradigma de programação, que não consigo fazer estruturas, né? A parte estruturada dentro dela. Né? É uma linguagem fortemente tipada. O que quer dizer isso aí? O que é tipagem mesmo, pessoal? É que eu tenho que declarar, né, os tipos das minhas variáveis. Se ela é inteiro, se ela é real, se ela é caractere, se ela é booleana, né, se ela é lógica. Então, o C Sharp, ele, assim como o Visual G, se você não declarar uma variável, uniformar o tipo para ela, não vai ter como. Você tem que declarar a variável
e informar qual tipo de dado ela irá manipular no seu sistema. Beleza? Para que ela faz isso? Para evitar erro de manipulação de tipos impróprios, né? Gera código gerenciado. O que é código gerenciado? Existem programadores que às vezes eles criam rotinas, criam coisas na memória RAM da máquina, por exemplo, e eu já fiz isso algumas vezes, e se esquecem de limpar, né, o resto, né, o lixo da memória RAM, por exemplo. Como também o controle compartilhado de recursos que estão na memória RAM. Então esse código gerenciado, né, não sou eu, né, programador, que tomo conta dele. Seria a .NET, né, o ambiente .NET, que gerencia tudo que está rodando na máquina, para evitar, né, que a gente faça alguma besteira, faça alguma coisa indevida e venha travar o computador, né? Como também recursos para limpagem de lixo, outras coisas mais aí. Tudo nela é um objeto, né? Isso aí eu vou explicar isso quando for programar com vocês aí, né? System.object é a classe base de todos os sistemas de C Sharp. Não vem ao caso aqui agora, porque não vamos trabalhar por enquanto com orientação a objetos, né? Só explicar as estruturas de programação, né? Que são os condicionais, as repetições, né? Os vetores, as matrizes. Aí sim depois eu explico um pouquinho mais o que seria esses camaradas aí. Controle de versão. O que é controle de versão? É algo que está embutido, né, dentro lá da linguagem, que toda vez que eu gere, né, uma assembly, né, desculpa, que eu gere um exe, uma DLL nova, ele me permite controlar a versão. É a versão 1.0, a versão 2.0. Nesses momentos de crise aí, né, de pandemia, teve até uma piadinha na internet falando, né? Vamos reinstalar, né? O 2020, porque essa versão tá com vírus, né? Então, assim, a versão, né, o controle de versão seria isso aí, né? Igual o Windows, tem o Windows 7, o Windows 10, o Windows 8, né? Então, esse Windows da minha máquina, da máquina da minha menina, da minha filha. Esse notebook ele tem licença, né, para o Windows, mas ela teve um probleminha no HD aqui, eu tive que trocar o HD dela, ela perdeu a licença, mas foi comprado junto com o notebook, né? Então não é... Tem as etiquetinhas aqui depois no verso do notebook. Foi comprado com licença da galera, não é pirataria de software não, né? Então, controle de versão seria isso aí, né? Eu consegui controlar as compilações dos meus códigos que eu estou entregando para o meu, pro meu cliente, né, para o meu usuário. Suporte de código legado, né? Ele permite também, por mais que ele seja gerenciado, ele permite que eu escreva código não gerenciado, né? Mas o normal é gerenciar o código. Flexibilidade. Se o desenvolvedor precisar usar ponteiros, o C Sharp permite, né? Que seria a questão do código não gerenciado, né? Tem essa flexibilidade de eu conseguir trabalhar com outras coisas na memória RAM da minha máquina, de forma que a .NET não gerencie, né? Eu consigo fazer isso também, de forma insegura, né? Unsafe. Linguagem gerenciada, que eu falei com vocês, é código gerenciado. Né? Tem exemplos do Garbage Collection, né? Que é o coletor de lixo da memória RAM. Quando o cara programa alguma coisa, não destrói, né? O que está lá na memória, não remove, né? Não dá um set lá, não tira lá as coisas da memória RAM. A plataforma .NET permite fazer isso. Tá. Então o que é o .NET? É a plataforma de desenvolvimento da Microsoft que tem como foco principal o desenvolvimento de serviços web. Não é só web não, tá? Outras coisas aí. A ideia central do serviço web é consistir em permitir que aplicações, sejam elas de web ou desktop, se comuniquem e troquem dados de forma simples e transparente, independentemente do sistema operacional da linguagem de programação. Tá? É verdade, tá, galera? Vamos perceber mais na frente aqui que a ideia do .NET hoje, do C Sharp, do .NET no caso, né? Aí o .NET é o ambiente de trabalho, está por trás do C Sharp, permite que nós venhamos a desenvolver código para o Windows, para macOS, para Android, para Linux, tá? Sem muita dor de cabeça. Sem falar dos outros recursos, né? O Web Service mesmo, vou falar sobre isso no próximo semestre com vocês, né? Eu vou continuar falando depois, mas só para adiantar um exemplo de Web Service.
Creio que todos aqui já fizeram compras no Mercado Livre. E lá você calcula o frete do produto, né? Que você está sendo comprado, né? Esse cálculo do frete ele envolve algumas variáveis, né? Como distância, peso, tamanho do pacote que você entrega na sua casa. Então, dados esses valores aí, o Correios ele mantém um web service para calcular o quê? Esse frete. Então, eu sou um usuário do Mercado Livre e eu, através de um web service, né, que é uma pontinha lá dos serviços que o Correio me entrega, ele tem lá uma parte para calcular o frete. Né? Ou seja, eu passo esses parâmetros para ele, né? Peso, tamanho, distância, né, da minha cidade, ao fornecedor, e ele me traz, né, os dados do frete para chegar aqui na minha residência do produto que eu comprei no Mercado Livre. Beleza? Mas mais ou menos seria isso aí, uma noção bem tosca, né, bem rápida, né, do que é o web service. Abordagem .NET, né? Então tem lá, independência de linguagem de programação. O que quer dizer isso aí? Além de trabalhar com outras linguagens, né? Permite a implementação de mecanismos de herança, controle, exceções e depuração entre linguagens de programação diferentes, né? Reutilização de código legado, que implica o reaproveitamento de código escrito em outras tecnologias, como com ATL, DLLs. A gente não vai trabalhar com isso não, tá, galera? Mas se precisar, vamos utilizar sim. Tempo de execução compartilhado, que é o runtime. Vou explicar daqui a pouquinho o que é ele aí. Sistema autoexplicativo de controle de versão. Já falei também lá quando eu falei sobre a C Sharp, né? E uma linguagem simples na resolução de problemas complexos, né? O pessoal usa C Sharp hoje para fazer aplicativo, para fazer coisas para PLC, aplicações para web, aplicações desktop. Então é uma linguagem bem abrangente e simples de trabalhar. Arquitetura.net. Então está lá o CLR, Common Language Runtime. O tempo de execução compartilhado é o ambiente de execução das aplicações .NET. As aplicações .NET não são aplicações do Win32, né? Razão pela qual o runtime Win32 não sabe como executá-las. O que acontece então? O Win32 identificar uma aplicação .NET dispara o runtime.net, que a partir daí, né, assume o controle da aplicação no sentido mais amplo da palavra. Porque, dentre outras coisas, é ele quem vai cuidar do gerenciamento de memória via mecanismo de gerenciamento de memória chamado Garbage Collector, né, coletor de lixo, né? Antigamente a gente programava usando o Win32, é outra plataforma de desenvolvimento da Microsoft. Ela ainda existe, não é muito utilizada mais. Né? Se eu fizer um programa em C++ e não utilizar nenhum framework, nenhum framework.net, eu vou trabalhar na Win32, né? Ou outra linguagem qualquer. Mas quando eu uso o C Sharp, né, como eu estou em cima da arquitetura.net, aí eu vou utilizar essas características e essas vantagens aí do .NET. Esse gerenciamento de memória torna os programas menos suscetíveis a erros, né? Mas ainda, o CLR, como o seu próprio nome diz, é compartilhado e, portanto, não temos um runtime específico para VB.NET ou, né, uma outra linguagem que seja padrão do .NET, tá? Ou seja, o runtime é o mesmo para qualquer linguagem de programação. Então, o que é o CLS? É a Common Language Specification. É um subconjunto de códigos, né, que define um conjunto de regras em que qualquer linguagem que implementa .NET deve seguir, a fim de que o código gerado, resultante da compilação de qualquer peça do software, seja atendido pelo CLR. Ou seja, eu posso criar uma linguagem de programação desde que eu siga, né, essas especificações aqui para serem entendidas pelo meu runtime.net, ok? O Basic Class Library, isso é bacana. Oferece ao desenvolvedor uma biblioteca consistente de componentes de software reutilizáveis que não apenas facilitem, mas também que acelerem o desenvolvimento de sistemas. O que quer dizer isso aí, galera? Às vezes, muita coisa já está pronta no nosso ambiente. Como, por exemplo, vou trabalhar com um ambiente gráfico, né? Fazer formulário. Então, tem muita coisa já pronta, biblioteca já existente. Eu não vou reinventar a roda de escrever o que já está pronto. Eu vou reutilizar. Tá? Eu vou aproveitar isso, vou chamar no meu código e vou aplicar. Tá beleza? A gente vai ver isso aí com aulas práticas aí, não fique preocupado não, essas teorias aí. Quando elas chegarem na prática, eu informo, ó, isso aqui era BCL, isso aqui era CLR, né? Essa CL
Opa, cadê o CLS, por exemplo? A gente não vai criar linguagem de programação, e vamos trabalhar somente com o C Sharp. Então isso aí não vai ser uma coisa do nosso dia a dia. Mas a BCL e o CLR, a gente vai trabalhar assim com eles, com certeza na parte prática. Tá. .NET Standard. É uma especificação formal. O que é isso aí? Vamos lá. Lembrando o que é uma especificação formal de APIs. Isso quer dizer o seguinte, a .NET, ela, antes de criar o .NET Framework, que é aqueles, né, a biblioteca base, né, que eu tenho para trabalhar com ela lá, tanto é que alguns programas, se você instala na casa de vocês aí, eles exigem, né, se não tiver na sua máquina, o framework.net padrão para ser instalado, ele vai te pedir para instalar, né, que são as BCL, são as classes, são as bibliotecas padrões, né, de trabalho do .NET. Mas o que ele fala aqui? Ele fala que eu posso, que eu tenho, né, uma documentação formal para fazer isso. Existe um documento, né, padronizando para quem quiser criar, né, coisas para o ambiente .NET, como se fosse, por exemplo, assim, olha, quem quiser criar, o padrão é esse aqui. Então segue esse padrão, você consegue criar, né, os seus códigos para .NET, né, o seu ambiente para .NET. Como tem ambientes em seu .NET Framework, tem outros ambientes aí, que você vai ver daqui para frente, que permitem que eu rode aplicações em outros ambientes, né, que não seja somente da Microsoft. Tá? Então, esse padrão, esse standard, né, é como se fosse, lembra da ISO, né? Uma ISO 9000, uma ISO 14000, ISO 9000 qualidade de software, ISO 14000 de ambiental, ou seja, a empresa que quer ter uma gestão de qualidade, ela se baseia nas especificações da norma ISO 9000. Eu quero ter meu padrão de gestão ambiental baseado na ISO 14000. Então essas normas elas escrevem algumas regras que têm que ser seguidas pelas empresas que querem implementar. Aqui é a mesma coisa. Esse padrão .NET Standard, né, são as regras para quem quer escrever algo uniforme de acordo com o ecossistema .NET. Beleza? Então o que esse cara faz para a gente? Ele define um conjunto de uniforme de bibliotecas, né, de BCLs para todas as APIs, né, que serão utilizadas no .NET. Permite que o desenvolvedor crie biblioteca portátil, utilizáveis entre implementações .NET, usando um código mínimo de APIs. Reduz ou até elimina a compilação condicional de origem compartilhada, em razão das APIs.NET. Né? São detalhes aí que não vem no nosso caso aqui agora, que nós vamos começar a coisa mais simples. Né? Depois, quem quiser pesquisar mais coisas aí, fique à vontade. O que é de legal a gente saber aqui agora, para esse momento? Né? Aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho as especificações padrão, né, do .NET Standard, elas estão aqui nesse endereço. Aí, o que aconteceu? A Microsoft, ela, em 2002, ela começou a construir o seu framework.NET. Né? Para quem quisesse desenvolver baseado nessas especificações aqui, deveria utilizar quem? Né? O framework.NET. Está na versão X5, alguma coisa, 6, se não me engano, não sei qual versão atual que está lá, mas eu posso utilizar, né, desse artifício aqui. Em 2004, né, é um projeto mono que começou a desenvolver alguma coisa aí, né, porque até então a gente só tinha o framework.net para ambiente Microsoft, né? Aí começou-se então a construir um ambiente que não seja Microsoft, né, que permitisse, né, rodar em outro ambiente, outro sistema operacional, né, Linux, por exemplo, mas que não ficasse dependendo só do .NET Framework da Microsoft. Aí do mono surgiu lá o Xamarin, o Xamarin, Xmarin, sei lá, vocês vão achar vários nomes para esse cara aí. É uma plataforma bacana para desenvolvimento de aplicativos em Android, iOS e outras coisas mais aí. E hoje, né, a gente tem o .NET Core, que é o 2016. O que é o .NET Core? Ele é o que vamos utilizar hoje, né, que é baseado aí no Visual Studio 2019 Community, é para quem usa software livre, né, software, código aberto no caso, né. Então, tá aí, ó. O .NET Standard é uma documentação, né, é open source, sim, é uma especificação de quem quiser criar, né, coisas para esse ambiente. O .NET Framework é do Microsoft, ele é o Windows, né,
Ele é open source? Não, ele é a própria Microsoft. É usado para criar aplicações do desktop, gráfico e console. Console que é o modo, né? Modo DOS, né? Modo shell de comando. E aplicativos web, ASP.NET, rodando sobre IIS ou outro servidor similar. O Mono, né? São várias linguagens, vários sistemas operacionais que ele suporta, né? Ele é criado para jogos, aplicativos, multiplataformas e assim vai, né? O Xamarin, o Xamarin, né? O Xamarin, não sei como é que vocês vão chamar esse cara aí. Para criar, isso roda no iOS, no Android, no macOS, é open source. Usado para criar aplicações móveis híbridas para iOS e Android, e também aplicações de desktop para macOS. Né? O .NET Core, né? Para Windows, para Linux, para macOS. Sim, ele é open source, usado para criar aplicativos modo console e multiplataforma. Quer dizer o seguinte, então, Juliano, que eu não posso criar então uma ferramenta gráfica com o Windows Forms usando .NET Core? Não. Tem que utilizar, no caso, o .NET Framework, que é do padrão Windows da Microsoft. Beleza? Mas se eu quero criar, por exemplo, um web service que é rodar na nuvem, ou serviços, né? Serviços que vão ser compartilhados aí por outras plataformas, eu posso usar o .NET Core. Beleza? Então tá aí, ó, como que a coisa funciona, né? Então eu tenho, ó, meus modelos, né, de aplicativos, né, o .NET Framework, eu consigo criar aplicações para web, para console, que é um modo DOS, né, é um modo não gráfico, né, o Windows Forms, né, são os dois tipos aí. E eu estou em cima de quem? Da minha BCL, né, em cima das minhas bases de bibliotecas aí, né, da BCL, né. Que é, no caso, escrito sobre .NET Framework. O .NET Core, eu faço aplicações console e aplicações para web core, ou seja, para serviços que vão responder a outras solicitações de web. .NET Core, né, também BCL, que também são as minhas bases, né, de bibliotecas aí, baseadas no .NET, no .NET, né, .NET Standard. Xamarin, 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 sei lá, como é que vocês vão chamar o camarada, né? Eu posso criar aplicações para iOS, para macOS, para Android, usando aí o Mono, projeto Mono, né, como base de bibliotecas, né, da minha BCL também, baseado no padrão standard, né, no .NET Standard, ok? Falando aqui sobre um pouco compiladores e interpretadores, né? A gente poder entender um pouco melhor sobre isso aí. Bom, eu falei nas primeiras aulas lá de programação estruturada, vou recordar que agora, as linguagens elas podem ser, além de fortemente tipada, né, que no caso é o C Sharp, que precisa de declarar uma variável para ser utilizada, informando o tipo dela, existem linguagens que são fracamente tipadas, né? Não existe tipificação. Como também existem linguagens compiladas e interpretadas. Aqui está um exemplo de uma linguagem compilada, né? Isso aqui é um código, né? Feito em C++. Então, para a gente poder ser C++, né? Faltou um códigozinho aqui em cima aqui, né? Um namespace, mas não é o caso que agora não. Então tá assim, ó. Eu posso gerar, né, um código-fonte. Código-fonte é meu o quê? É meu código, né, usando a sintaxe e a semântica daquela linguagem de programação. Beleza? Aqui é C, C++. Tá? Aí, o que eu faço aqui? Eu posso pegar e compilar isso para o ambiente Windows. Aí eu gero um executável para Windows. Posso compilar isso para Mac, usando o compilador para Mac. Posso compilar isso para Linux, usando o compilador para Linux. Então essa camada aqui, ó, eu vou modificá-la, ou seja, aqui um compilador X, um compilador Y, um compilador Z. Sim, 3 compiladores diferentes, um para cada sistema operacional. Talvez, né, em casos de sistemas operacionais diferentes, existe alguma mudançazinha no código aí, né? Não vem um caso aqui agora isso não. Mas eu consigo fazer a compilação para ambientes distintos aí. Além disso, como eu tenho, né, temos 3 sistemas operacionais, né, eu fico um código-fonte só mudo os compiladores e ele pode rodar, né,
independente do meu Windows, ou independente do meu sistema operacional ou do meu hardware. Ok? Aqui no caso, opa, faltou isso aqui, pulou. Aqui um exemplo de linguagem interpretada, né? Que no caso é o nosso PHP. Tá vendo aqui, ó? O PHP é uma linguagem interpretada e uma linguagem que não necessita de você declarar a variável com um tipo específico para ela, ou seja, uma linguagem que não é fracamente tipada, né? Tá vendo aqui, ó? X é uma variável, ela recebe um valor aqui e eu não informei o valor de X, nem falei que ele era variável. Eu sei que é variável porque o dólar aqui na frente, né? O cifrão aqui à frente. Beleza. Então, o PHP, o que eu faço com o PHP? Eu crio o código PHP e quando eu vou utilizá-lo ele em sistemas operacionais diferentes, eu uso o quê? Um interpretador. Um para Windows, um para Mac, um para Linux, né? O mercado tem isso aí. Ou seja, é um programa que roda em cima do meu sistema operacional, que interpreta esse código e faz com que ele responda às chamadas necessárias aí. Ok? Compiladores e interpretadores. Aqui no caso aqui é uma linguagem que no caso vamos trabalhar com ela. Opa. Aqui, vem para cá agora certinho. Esse aqui ó, é o nosso C Sharp. Como é que funciona o C Sharp? Vamos lá. Então eu tenho um código feito em C Sharp, beleza? Né? E usa system, né? Que é aquela classezinha lá que descende todos os objetos. Estou usando ela aqui. Aí o meu namespace, parará, vou explicar isso para vocês como é que funciona isso aqui. Aí eu compilo. Quando eu compilo esse código fonte feito em C Sharp, ele gera para mim um bytecode. Ou seja, é uma linguagem, né? É um código que vai ser interpretado pelo meu CLR, né? Lembra do meu runtime lá? Eu tenho um runtime para Windows, um runtime para macOS, outro runtime para Linux. Né? Ou seja, eu vou ter uma máquina virtual para Windows, máquina virtual para macOS e outra para Linux para rodar meu código fonte. Eu compilo isso aqui uma vez só, eu só embarco a máquina virtual no meu sistema operacional e ele roda o meu código lá. Similar, isso aqui é similar ao Java, né? O Java também trabalha similar dessa forma aqui, né? Você gera um código Java, compila, gera um bytecode e roda no sistema operacional, né? As máquinas virtuais aí para rodar o seu bytecode. Então o CLR, ele escrito em .NET, né? Nas aplicações .NET, vai interpretar, né? Interpretar aquilo que você gerou aqui em cima e vai executar em cada sistema operacional diferente. Beleza? Bom, vamos agora para a instalação do nosso Visual Studio. O que é o Visual Studio? Vamos lá, vou minimizar isso aqui, deixa eu abrir aqui o meu navegador. Vamos abrir lá. Vamos no Visual Studio, não é o Visual Studio Code não, né? É o 2019 na versão Community, ok? Então tá aí, ó. Visual Studio 2019. Baixar Visual Studio. Vamos baixar o Visual Studio? Vamos. Community. Beleza? Lembrando o seguinte, galera. Tem aqui, ó, quem quiser aprender mais sobre a instalação dele, vai ter aqui. Tá? Deixa eu só baixar isso. O que esse cara aqui que veio para mim aqui? Esse executado. Ele vai baixar um programinha pequenininho na minha máquina. E ele vai abrir um outro aplicativo para ele fazer, porque ele é muito grande, né, o Visual Studio. Para ele fazer o download e instalar para mim. Então deixa eu salvar isso aqui, lá no meu desktop, lá no meu downloads. Então vamos lá. Aqui eu tenho, né, um guia de instalação para vocês aí no próprio site da Microsoft, tá? O link é esse aqui, vocês copiem e colhem no navegador de vocês aí, para baixar e para poder também dar uma lida nesse manual aqui que está aqui dentro. E o guia de início rápido, né? Ele fala com um exemplo aqui em C++, eu não vou usar C++, eu falei que você vai utilizar o C Sharp, beleza? Então, vamos para a instalação do cara realmente aqui. Então, vou clicar aqui, ele vai, né, abrir lá o nosso aplicativo que vai fazer o download. Tá? Vou continuar. Bom, ele vai baixar, né, vai buscar esse programinha que vai gerenciar para mim o download
e instalação do meu Visual Studio. Cara, é pesado, ele é muito pesado. A minha outra máquina que está lá dentro, é uma máquina mais antiga, está fazendo teste com ela, para ver se vocês dariam conta de trabalhar. Pra vocês terem ideia, uma máquina de 10 anos atrás. Uma máquina quad-core, mas usando memória DDR2 ainda. Cara, foram 4 horas para instalar o Visual Studio. Tá? Esse aqui que eu estou utilizando é um Core 3 de quarta geração, se eu não me engano, Core 5 de quarta geração, se eu não me engano, com HD SSD. Eu não fiz o teste ainda, né? Vou ver aqui agora como é que vai ficar o download, tempo de espera para a gente poder fazer o download aqui. Então tá quase tudo pronto, né? Esse programinha aqui, que é o programinha, né? Para a gente poder fazer, né, o nosso download. Então tá lá. Bom, o que é que eu vou... Aí ele vai me perguntar aqui, quais são as cargas de trabalho que eu vou trabalhar, que eu vou ter que fazer o download para trabalhar com elas. Bom, é lógico que nesse mesmo momento nós não vamos trabalhar com isso tudo aqui não, tá? Então o que esse cara aqui faz para mim? Eu posso marcar isso por quê? Para quando eu quiser desenvolver ferramentas para o meu ambiente web, né? Talvez com o Ramon, talvez comigo, né? Nos próximos semestres aí. O Azure é para vocês trabalharem com cloud, né? A nuvem Microsoft. Vamos marcar esse cara aqui também. Desenvolvimento desktop com .NET. Esse cara aqui com certeza, né? Vamos trabalhar com ele. Desenvolvimento de plataforma universal Microsoft. Também vamos marcar esse cara aqui. Tá? Se for alguém trabalhar aí com C++, já, né, parece que alguns alunos eram curso de C++ aí, pode marcar esse cara aqui para trabalhar, mas não vou marcar só esses 4 aqui. Mas, cadê a parte de banco de dados? Esse cara aqui, ó. Ferramentas de banco de dados, quando precisa te conectar com um banco, tá? Tá tudo prontinho para a gente trabalhar aqui já, ok? Bom, então olha aqui, ó. Eu tenho aqui 21.7 GB para poder fazer download, beleza? Então, eu vou baixar tudo e depois instalar, tá ok? Então eu vou parar o vídeo aqui e volto quando acabar de instalar, ok? Vou deixar instalar aqui, tá vendo? Vai baixar o vídeo aí. Demora, mesmo eu tendo aqui na minha casa uma rede até bacana de 100 MB, né? Vai demorar um pouquinho, beleza? Ainda mais que nós estamos em tempo de quarentena e a galera toda está em casa vendo Netflix, então vai demorar um pouquinho aí. Vou pausar o vídeo aqui então. Mais tarde a gente volta aqui, ok? Então, galera, fique com Deus, até daqui a pouquinho aí. Pessoal, beleza, então, agora já voltando, né? Ele já terminou de baixar, já instalou. Vamos entrar lá no programa para a gente poder ver como é que ele é, no Visual Studio. Visual Studio 2019, né? Versão Community. Ela é gratuita, né? Para nós que somos alunos aí. Eu já entrei, né, uma vez nele, uma vez anterior, entrei antes de entrar, não foi a primeira vez que eu entrei, depois que ele instalou, mas ele me pede pra gente, quando ele entra a primeira vez, uma tela para você poder se autenticar na Microsoft, né, eu criar uma conta Microsoft, ou também pode pedir para você não informar nada, por enquanto. Após isso aí, ele vai te pedir um layout de um padrão de cores, plano de fundo de cores, né? Das cores da ferramenta, como também qual linguagem padrão você vai trabalhar com ela. Tá? Aqui eu escolhi o C#, para poder pegar a fonte padrão. Né? Aqui eu posso criar os meus projetos, né? Abrir, tarará. Bom, eu vou continuar sem código, só para mostrar para vocês aqui a tela do Visual Studio. Então aqui eu tenho, né, essa parte azul que está, né, vazia por enquanto. Aqui é exibido o editor de código da IDE, como também a parte gráfica da ferramenta quando você está trabalhando com soluções Windows Forms. Uma visualização, né, dos formulários, você poder colocar, né, as ferramentas que estão aqui, né, que são os controles, né. Como não há nada para eu colocar, então ele está vazio, né. É um formulário, no caso, né, do Windows aí, que eu tenho como colocar os meus objetos lá dentro, meus controles lá dentro. Nessa parte aqui eu consigo
gerenciar a minha solução, né, meu projeto, com os arquivos do projeto. Eu vou explicar mais sobre isso, o que é projeto, né, quais são os arquivos do projeto lá quando eu for fazer a minha primeira aplicação, que não é só um arquivo, né, são vários arquivos, né, igual o Visual G, que é só um arquivozinho do algoritmo, né, aqui não, aqui são vários, né, arquivos que compõem o projeto. E a pasta onde vai ser gravado, tudo aquilo bonitinho, beleza? Tem a parte de propriedades, isso vai aparecer para a gente aqui, né? As propriedades, né, dos controles que eu estou manipulando, quando for necessário mudar. E dentre um monte de coisa que a gente pode exibir da IDE. Então, quando a gente for trabalhar com, com a primeira aplicação, né, em C Sharp, aí eu explico melhor como é que é essas telas, como é que são, como é que funciona toda essa parafernália à nossa disposição aí. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês aí. Fique com Deus. Tranquilo?